Brasil! Está no ar mais um Palavras ao Léo, a sua coluna diária de todas as noites, comigo, Zé Leonardo, seu cronista de todos esses dias, pelo menos de segunda a sexta. E meu amigo e minha amiga, cada um tem o cronista que merece. Talvez você mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de toda segunda a sexta, né, para a gente poder analisar, pensar o que é esse mundo, esse país, em todos os seus aspectos, né, política, economia, cultura, arte, né, sociedade, enfim, né? E meus amigos e minhas amigas, né, hoje eu vou me remeter à semana passada, né, por falta de algum assunto mais que me tenha chamado a atenção também nesse final de semana, ou mesmo nessa segunda-feira, né? Mas também porque eu queria falar um pouco disso, já que eu não falei na semana passada, porque achei outras notícias mais pertinentes, né? Mas, enfim, vocês devem se lembrar, né, que semana passada, mais precisamente no dia 25, na quinta-feira, o Lula anunciou um corte em impostos, né, no setor automotivo, que visa baixar o preço dos carros em até 10,5%, para os veículos que custam até 120 mil, né, que eles chamam essa faixa de carro popular, né? Inclusive, por isso é o nome da coluna de hoje. A medida prevê, inclusive, que o corte pode ser até maior, dependendo do número de peças fabricadas no país, né? Ou seja, você pode dar mais incentivo fiscal ou incentivos fiscais a partir do momento que mais peças do automóvel sejam fabricadas no país, assim, com o argumento de que isso geraria mais empregos aqui para nós, né? E além de movimentar também, né, a indústria nacional. Nada contra, mas tudo errado. E antes que os Lulaminions se levantem aí, eu vou deixar aqui minha posição de que, para mim, esse tipo de incentivo é um retrocesso. Uma medida que visa dar um afago na dita classe média brasileira, né, aquela que não votou no Lula em 2022 e que ele precisa, né, recobrar um pouquinho, né, da sua popularidade nesse setor, e visa também subsidiar a indústria automobilística, essa sendo um dos setores, né, mais afetados pela crise que se alastra desde 2014 no Brasil e também uma das mais afetadas pela pandemia, né, as empresas aéreas, né? É uma tentativa de Lula reaquecer a economia apostando em velhos cavalos, nesse caso, cavalos de força, né? Aliás, Lula e a indústria automobilística têm uma velha história. E acredite, é muito mais uma história de amor que de ódio, né? Apesar da militância dele no movimento sindical. Houve muito mais conciliação entre ele e a indústria automobilística ao longo da sua história enquanto sindicalista e depois enquanto político do que realmente refregas, né? Mas isso não é nem o tema da coluna de hoje. Se eu for por esse caminho aí, é um caminho, né, que meio que sem volta. Lula sempre foi um negociador pronto, né, a tentar conciliar capital e trabalho, como se estes não tivessem interesses antagônicos. E tem, né? Os primeiros mandatos do petista, com crédito parto, a indústria automobilística alcançou recordes históricos. Resgatamos aqui uma notícia de 5 de janeiro de 2010, portanto, o último ano de mandato do segundo governo Lula. A indústria automobilística saiu do G1, né? Enfim, é uma notícia que teve uma repercussão, né, mais aí nos meios de economia, né, que diz o seguinte: indústria automobilística encerra 2009 com um crescimento de 11,35% das vendas. Ano recorde foi encerrado com 3,1 milhões de veículos emplacados, automóveis
e comerciais leves somam 3 milhões de unidades vendidas. Continua a notícia. O melhor ano da indústria automobilística nacional fechou com um total de 3.141.226 veículos emplacados, automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus, um volume que surpreendeu até mesmo os executivos das mais otimistas, né, diante da crise que ameaçava se abater no setor no início de 2009. Representa um aumento de 11,35% nas vendas em relação a 2008, até então o maior recorde do setor. Então, o ano de 2008 já tinha sido o maior recorde do setor, né? Com 2.820.957 unidades vendidas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, dia 5, né, no caso 5 de janeiro, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave. Então, gente, a indústria automobilística não teve muito o que se queixar durante os primeiros mandatos aí do PT, durante os 2 mandatos de Lula, né? Isso porque a economia tinha crédito, né? O PT apostou nesse modelo, né, de incentivar o consumo através da expansão do crédito, que gerou, em muitos casos, endividamento aí das pessoas, né, das famílias, mas, né, durante algum tempo a economia cresceu, né, por conta disso. E um dos setores que foi mais beneficiado foi o setor automotivo. Então, o setor automotivo não tem muito o que se queixar do Lula, né? Sinceramente, nenhum setor da economia. O agronegócio não tem, né? Os bancos não têm, todos eles, né, cresceram, expandiram durante as gestões petistas. Então, assim, esse ranço, muitas vezes, que se tem, né, dessa elite em relação ao Lula é um ranço de classe mesmo, né? Vamos colocar, né, nesse patamar, porque o Lula beneficiou a eles. Só que o Lula, né, não tem a cara da classe dominante, né? Por mais que ele tenha servido a classe dominante, e serviu, né, ele não tem a cara da classe dominante, ele tem a cara do povo, enfim, do povo mais pobre, do povo trabalhador, né? Ele tem a cara disso. Pode hoje, né? E eu tenho que falar isso, não foi sempre uma crítica que eu teci ao PT. O PT sempre foi uma espécie assim de amortecedor das tensões sociais no Brasil, das tensões de classe, né? Então o governo Lula serviu como isso, né? Durante aquele período você houve assim uma certa cooptação dos principais movimentos sociais, né, para dentro do governo, que, né, para a estrutura, né, do Estado, o que, de certa forma, deu uma freada, né, nas reivindicações populares, muito em função da crença de que o governo Lula era um governo, né, dos trabalhadores. Né? Os números até desmentem, né? Pode até ter sido até uma parte pode ter sido até para os trabalhadores, mas se a gente for pegar os números da indústria automobilística, por exemplo, você vai ver onde é que estava realmente o filé mignon, né, do governo. Isso por políticas, né, adotadas pelo Lula naquele momento, que beneficiaram alguns setores da economia. Né? Tá, mas voltando aqui à nossa análise, mas por que essa aposta, né, de redução de impostos para baratear, né, o preço do automóvel seria uma aposta errada, no meu entender? Vou citar aqui alguns motivos. O primeiro é que nada garante que o preço vai cair de fato, né? O empresariado nacional, instalado aqui no Brasil, é um dos empresariados mais gananciosos do mundo. Mete a mão mesmo. E eu estava ouvindo recentemente a Band News, sempre ouço de manhã, né? Eu estou citando não porque me fie na Band News para fazer minha análise, pelo contrário, a Band News é um canal do sistema também.
monopólio de imprensa, mas você pode filtrar muitas coisas. E o âncora lá da manhã, que é o Luiz Megali, falando justamente sobre essa questão dos automóveis, que uma vez, falando com um empresário importante do setor, falou o seguinte: olha, sabe por que a gente bota o preço do carro lá nas alturas? Ele citou vários fatores, né? Custo operacional, imposto, mas principalmente que o brasileiro paga, né? Ou seja, o brasileiro está disposto a pagar pelo preço do automóvel. Então, o cara pode botar o preço lá onde ele quiser, que vai ter sempre, né, uma parcela da população que vai se endividar até o pescoço para comprar o automóvel. Esse grande sonho de consumo do povo brasileiro. Parênteses, fechou parênteses, né? O segundo motivo é que sem crédito não há consumo. Isso é um fato, né? E enquanto não se resolver o problema dos criminosos 13,75% de juros da Selic, o consumo não vai se expandir, mesmo com a inflação controlada, como parece estar no momento. O terceiro é que a indústria, hoje no Brasil, representa apenas cerca de 10% do PIB. Já foi de 24% na década de 1980. Fizemos a opção pela desindustrialização e reprimarização do Brasil, em um processo que me parece irreversível, pelo menos enquanto vigorar a ideia e a ordem, né, desse mundo globalizado, que vem da atual, né, Divisão Internacional do Trabalho, ao qual o Brasil participa não como plataforma exportadora, mas sim como importador de produtos de alta tecnologia e exportador de gêneros primários, né? E não vai ser o governo Lula que vai mudar isso. E, por último, por que não investir em transporte de massa, né? Em transporte sustentável? Por que investir em uma indústria altamente poluente, cada vez mais automatizada, ou seja, que não criará os empregos desejados e que precisa ser repensada? A indústria automobilística e a opção por ela precisa ser repensada no Brasil. Aliás, como a Europa já está repensando, né? O carro não será popular, né? Assim, baratear para 60 mil, por exemplo, que é o preço, não torna o carro popular. Ainda faltará quem compre, mas os bolsos das montadoras estarão cheios. E é isso que importa? E depois de tudo isso, reformulando, né? Entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!